Gente, olha essa resposta do Flávio Bolsonaro. Ele foi perguntado sobre a relação dele com Daniel Vorcaro. E ele respondeu que vê as coisas pelo lado bom, porque, segundo ele, só tem isso para falar de mim. Vamos ouvir? Em relação ao Banco Master, qual era a sua relação com Daniel Vorcaro? A minha relação com ele foi única e exclusivamente por causa do filme. Eu vejo as coisas pelo lado bom, porque não tem outra coisa para falar de mim, a não ser isso, que é algo que não tem absolutamente nada de errado, né? Uma relação privada de um investimento, que a pessoa teria um retorno, não tem absolutamente nada de errado. Não tem absolutamente nada de errado. Só isso? Mas será mesmo que só tem isso? Porque, sinceramente, quando eu ouvi essa frase, fui fazer um exercício de memória. Porque eu estou ficando velho e preciso recordar das coisas. Se a gente for olhar a trajetória pública do senador, o nome dele já apareceu em muito mais assunto do que apenas o caso Daniel Vorcaro, o caso do Banco Master. Teve, por exemplo, o caso das chamadas rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Houve investigação, denúncia do Ministério Público e uma longa disputa judicial. Posteriormente, decisões dos tribunais anularam provas e impediram o prosseguimento daquela ação. Depois, houve toda a repercussão envolvendo Fabrício Queiroz, que foi o seu ex-assessor e cujo caso dominou o noticiário durante anos. Além disso, existiram questionamentos públicos sobre operações imobiliárias e movimentações financeiras, temas que também foram amplamente divulgados pela imprensa. Lembra disso? E agora surge mais um episódio, a relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que voltou a colocar o nome do senador no centro das discussões. Então, quando ele diz que só tem isso para falar dele, aí fica difícil a gente concordar, né? Porque uma coisa é a existência de condenação e outra coisa completamente diferente é a quantidade de episódios públicos, investigações, denúncias e polêmicas, muitas polêmicas que marcaram sua trajetória política, né? Ele parece que gosta. São fatos que qualquer cidadão pode consultar. E aqui, gente, vale uma observação importante, tá? Até hoje, o Flávio Bolsonaro não possui condenação criminal definitiva nesses casos. Isso precisa ser dito com clareza. Mas também é verdade que o histórico de controvérsias envolvendo o seu nome vai muito mais além do que o caso Vorcaro. Por isso, eu deixo uma pergunta para você aqui. Quando o senador Flávio Bolsonaro afirma que só tem isso para falar dele, ele por acaso está sendo sincero ou está apostando que as pessoas esqueceram de tudo o que já foi noticiado ao longo dos últimos anos? Vai lá, escreve a sua opinião, porque é muito importante para a gente concluir tudo isso. E outra coisa, gente, olha só. O Léo Dias, ele jogou uma bomba hoje na CBF. Em plena Copa do Mundo, o Léo Dias detonou. Ele falou que tinha uma bomba e hoje ele jogou, gente. Presta atenção na fofoca do Léo Dias. Que eles estão sabendo? Com essa denúncia de regalias do presidente da CBF. O que você quer dizer é que os jogadores estão revoltados com aquilo que acontece lá dentro e as regalias que a CBF deu para ter dado às pessoas, o que está influenciando o ambiente lá dentro. É olha isso? só, vou ser claro agora, já que estamos já terminando. O presidente da CBF, Samir. Ele levou a amante e a mulher. A mulher ele deixou no México e a amante em Nova York. Tudo pago pela CBF. O que eu falei pra vocês? Eu não falei pra vocês? O que eu falei pra vocês? Eu fiz o spoiler antes. Os caras protegem mais a amante do que a esposa. São muitas denúncias. A gente está falando de um ano de gastos que chegam a quase 1 milhão de reais. Só com viagens de amigos, de familiares
e amantes. Tem Não, amante, quem a gente vai ficou- trazer, obviamente, as fotos das quem- amantes. quem Tem uma ficou- que ele levou pra Ô, Léo, torra. Linda, rapidinho. linda, linda. Ah, ô, Léo, quer dizer que a mulher ficou no México comendo pimenta. Gente, sabe o que é muito interessante? Vocês lembram quando teve aquela polêmica de botar uma camisa vermelha na seleção? Lembra disso? Que o presidente agora, o atual, ele simplesmente não quis. Porque disse, né? Na época ele falou coisas que eu não vou nem repetir aqui. E agora, o que que aparece contra ele? Um escândalo, né? O camarada usando o dinheiro da CBF para poder bancar pessoas em Nova York. Ele deixou a mulher dele lá no México, e levou a amante, segundo Léo Dias, é claro, para Nova York. E parece que além dela, tem mais pessoas que ele banca também com dinheiro da CBF. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente vê cada coisa por aqui que a gente fica imaginando. Se acontece isso lá na CBF, tenta imaginar o que acontece na política, com tanto dinheiro circulando, emendas parlamentares, né? Fundo eleitoral, verba de gabinete. Tenta imaginar, né? Vocês lembram? Uma vez que perguntaram para o Bolsonaro, uma mulher, uma repórter, perguntou para o Bolsonaro o que ele fazia com o auxílio moradia, uma vez que ele já tinha casa, apartamento em Brasília. E ele respondeu de forma tão pesada para uma mulher que ele disse: eu uso para comer gente. Não me entendam mal, só estou reproduzindo uma fala do Bolsonaro. E aí, gente, eu fico me perguntando, né? É tanto dinheiro que existe no Brasil, mal distribuído, nas mãos de pessoas corruptas, que poderia alimentar muita gente, tirar muita gente da miséria, da pobreza. Mas não tira por quê? Porque essas pessoas chegam no poder. E eu confesso que às vezes eu me pergunto, quem coloca essas pessoas? Quem coloca? E o mais grave de tudo, não na CBF, porque ali a gente sabe que é uma escolha entre eles. Mas o que mais me chama a atenção e me choca é que quem coloca essas pessoas no Senado, né, na Câmara dos Deputados, é o povo. Somos nós que colocamos. E o mais interessante é que a gente não se arrepende de colocar. A gente coloca, eles não fazem nada, e além de não fazer nada, eles pegam o que não é deles, né, para poder satisfazer os seus anseios, e a gente vai lá e continua votando na mesma pessoa. Será possível, gente? Sempre as mesmas caras. E aí você circula pelo Brasil, e não é só no Rio, circula pelo Brasil e você vê muita coisa errada, e sempre caindo nas costas do presidente. Sempre é culpa do presidente. A educação vai mal, culpa do presidente. Não tem saúde, culpa do presidente. Não tem educação, culpa do presidente. Só que ninguém culpa um deputado federal, ninguém culpa um deputado estadual, um senador da República, ninguém culpa essas pessoas. E eles estão sempre lá. Aliás, está vindo agora uma campanha, né? Está vindo uma campanha política. E chegou a hora da gente, de fato, entender quem esteve lá, quem está lá, e teve a sua oportunidade e não aproveitou, para a gente poder fazer, sabe o que, gente? Começar a trocar. É isso que a gente tem que fazer. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva, deixa o teu like, comenta aqui embaixo, tá, gente? Porque é importante comentar e compartilha esse vídeo.